Olá, tudo bem? Semana 13. Essa é a 37ª aula de Matemática Plus. E vamos para a 7ª aula de análise combinatória. Essa é uma aula muito importante. Aqui a gente vai aprender as combinações, tanto simples, que são com elementos distintos, quanto as completas, que são com elementos repetidos. Nessa aula, confere aqui. Vê só. Rui, o que é uma combinação? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que uma combinação simples é um agrupamento de elementos, mas que esse agrupamento, ele é não ordenado. Isso vai ser importantíssimo. Para você ter uma combinação, você deve ter elementos distintos, você vai agrupar elementos distintos, e esses elementos, eles não podem ser o quê? Ordenados. É um agrupamento não ordenado. Ó, vamos combinar assim, quando a ordem não importar, combinação será. Sempre que a ordem não importar, combinação será. Beleza? É um agrupamento não ordenado. Então, a gente diz que quando eu tenho N elementos e eu quero selecionar, se eu disponho de N elementos e eu quero selecionar P elementos distintos, a gente tem uma combinação. Inclusive, a gente até lê assim, ó, é o número de combinações de N elementos tomados P a P. É o número de combinações de N elementos tomados P a P. Rui, bora entender aqui o que é a combinação. Eu quero combinação de 4 elementos 2 a 2. Eu quero saber quantos agrupamentos de 4 elementos eu posso formar de 2 em 2. Quantos agrupamentos de 4 elementos eu posso formar de 2 em 2? Veja. Eu disponho de quantos elementos? 4 elementos. Digamos que a gente tem aqui assim, ó, os elementos A, B, C e D de um conjunto. A, B, C e D. Aí eu quero, desses 4, escolher 2, que a ordem não importa. Então a gente pode pensar assim, ó, para escolher o primeiro elemento tem 4. Mas para escolher o segundo elemento tem 3. Não é verdade? Porque eu estou com elementos o quê? Distintos. A combinação simples, ela tem elementos distintos, é verdade? Ó? Elementos distintos. A combinação simples, ela tem elementos distintos. Aí para escolher o primeiro elemento, eu tinha 4. Para escolher o segundo, eu tenho 3. Mas sendo que quando eu escolho 2 elementos, eu escolhi 2 elementos aqui, Rui, eu escolhi, por exemplo, AB e também escolhi BA. A escolha AB, ela é igual a BA? Sim, porque a ordem não importa aqui. É um agrupamento não ordenado. Então, se é um agrupamento não ordenado, eles são iguais. Se eles são iguais, a gente diz que é não ordenado. Vê, ó, vamos ver essa questão de ordem aqui. Ó. Ele é um agrupamento não ordenado. Como assim? Digamos que tu vai escolher 2 letras para formar uma palavra. Aí tu escolhe A e R. Qual é a palavra? A. Mas se tu escolher RA, é Rá. Vê, com as mesmas letras, mas se você considerar a ordem, você tem uma palavra diferente. Mas se você não considerar a ordem, você vai ter o mesmo conjunto de letras, que é o que acontece aqui. Não é verdade? Beleza, tá legal? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não quero a ordem entre eles. Aí a gente vai ter que tirar essa ordem entre eles, que a gente conta como sendo 2 fatorial. Não é legal? Então, como é a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2? Para escolher o primeiro tem 4, para o segundo tem 3. Aí agora eu divido por 2 fatoriais, como se eu estivesse desordenando eles. Opa! Isso vai dar 12 dividido por quanto, Rui?
12 dividido por 2. Isso vai dar 6. Então, a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 é 6. A combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 é 6. Aí eu vou chegar aqui, ó. Rui, vamos aqui, ó, adiante. Eu quero a combinação de 7 e 3 a 3. Se eu quero a combinação de 7 e 3 a 3, vem comigo, vai. Eu tenho 7 elementos e quero escolher 3. Para escolher o primeiro, 7. Para escolher o segundo, 6. Para escolher o terceiro, 5. Mas como eu não quero a ordem entre eles, eu tenho que dividir pelo fatorial deles, ou seja, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Galera, 3 fatorial é 3, 2, 1. Não pode esquecer, ó. Isso aqui é 7, 6, 5. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Esse 6, né, cara, daqui do numerador, dá para cancelar com o numerador. Aí você vai ter 7 vezes 5, vai dar quanto? 35. 7 vezes 5 vai dar 35. Massa? Então a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3, quanto é, pessoal? 35. Rui, eu quero a combinação, vamos lá, de 8, 4 a 4. Eu tenho 8 elementos e quero escolher 4, sem que a ordem importe, Então, para escolher o primeiro, 8. Para escolher o segundo, 7. Fala comigo, bora. Para escolher o terceiro, 6. Para escolher o quarto, 5. Escolhi. Mas aqui eles estão ordenados. Se eles estão ordenados, eu vou tirar a ordem entre 4 elementos. Da mesma forma que a gente ordena 4 elementos fazendo 4 fatorial, para desordenar, a gente divide pelo 4 fatorial. Então, de boa? Rapaz, 4 fatorial é 24. 48 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 7 dá 70. Então, o número de combinações de 8 elementos tomados 4 a 4 é quanto? É 70. É 70. É o número de combinações de 8 elementos tomados 4 a 4. O número de agrupamentos não ordenados de 4 elementos que você escolhe num conjunto de 8. Não é verdade? A gente até poderia dizer assim, é o número de maneiras de se formar um subconjunto de 4 elementos num conjunto de 8. Então, ó, combinação, nós aprendemos aqui direitinho uma maneira que é bem legal do seu raciocínio aí, para o seu raciocínio, para a sua maneira de pensar, é bem intuitivo. Existe uma fórmula, a gente vai estudar agora, vai ver como é essa fórmula, como é que você pode fazer pela fórmula. Pela fórmula seria assim, n fatorial, sobre quanto, Rui? N fatorial, vem comigo, N fatorial, coloquei aqui, ó. Aí você, é como se você tivesse assim, a gente vai entender essa forma. Dividido por B fatorial, dividido por N menos B fatorial. Essa é uma maneira de se calcular o número de combinações usando essa expressão. Rui, eu queria entender essa expressão. Aqui você entende tudo direitinho. Como é isso, rapaz, a combinação de NPAP? Por que essa fórmula? Galera, vê só aqui, ó, numa linha a gente vai explicar. 1, 2, 3, aí eu teria P elementos, aí teria aqui, ó, vou colocar os elementos aqui, ó, bem legal assim. 1, 2, 3, aí eu tinha P mais 1, até chegar a N. Galera, quantos elementos a gente tem aqui? Deixa pra mim, quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho N elementos. A gente tem aqui quantos elementos? N. N elementos, é verdade? Mas eu quero escolher P. Quando eu escolho P, o que é que sobra? N menos P.
Quando a gente faz n fatorial, eu estou permutando todos eles. Mas eu não quero a ordem nem desse primeiro grupo, nem aquele segundo grupo. Eu não quero nada ordenado. Então, quando a gente faz n fatorial, a gente vai ter que dividir pelo fatorial desses p primeiros e pelo fatorial do restante, porque eu não quero ordem entre eles. É um agrupamento não ordenado. Ok? Então, combinação de NP a P, a gente também pode fazer o n fatorial dividido por quem? P fatorial, n menos P fatorial. Continuando, o que é que nós já aprendemos? Que o número de combinações, fala comigo, de n elementos tomados P a P, isso é n fatorial sobre quanto? P fatorial sobre n menos P fatorial. O que é isso? É o número de combinações. Rui, um exemplo aqui, ó. Um exemplo para esse número de combinações. Vamos lá, um exemplo e uma propriedade que a gente vai ver aqui. Nós temos, por exemplo, eu quero calcular combinação, vamos lá, de 7, vamos botar aqui um 9, 4 a 4. 9, 4 a 4. Quantos elementos eu disponho? 9. E quero escolher quantos? 4. Primeira maneira da gente fazer é qual? Pela formulazinha, que seria 9 fatorial sobre quanto? 4 fatorial, que é o P, né? N é 9 e P é 4. Dividido por quanto? 9 menos 4 fatorial. De boa? Tranquilos? Rui, como é que ficou essa expressão? Combinação de 9, 4 a 4. Isso vai ser 9 fatorial sobre quanto? 4 fatorial sobre 5 fatorial. Como é que nós simplificamos uma expressão com fatorial? A gente desenvolve o fatorial dos números maiores. Então, se eu for desenvolver o fatorial dos números maiores, eu vou ter 9. Depois de 9 é o que, galera? Bora? Depois de 9, 8. Aí 7. Vai comigo aqui, bora. 6, 5 fatorial. E agora, ó, vou chegar aqui. 4 fatorial, eu já sei que é 4, 3, 2, 1. 5 fatorial, eu deixo aqui. Por quê? Porque eu não tenho necessidade de desenvolver 5 fatorial, né? Ele vai simplificar aqui. Aqui dá para cancelar também muita coisa, né? Porque 6 dá para cancelar com 3, 2, 1. Aí cancelou aqui, 6 com 6. E o 4, 8 por 4 dá 2. Aí vai ficar 14 vezes 9. Quanto é 14 vezes 9? 14 vezes 9 vai dar 126. Uma outra maneira de nós calcularmos essas combinações seria você fazer o seguinte, né? Pelo próprio raciocínio. Rui, como é que seria? Pelo próprio raciocínio, você faria assim, ó. Combinação de 9, 4 a 4, você tem 9 elementos e quer escolher 4. Aí, para escolher o primeiro, 9. Para escolher o segundo, 8. Para escolher o terceiro, 7. Para escolher o quarto, 6. E divide por quanto? Por 4 fatorial. Então, a combinação de 9, 4 a 4, quando a gente simplificar aqui, ó, mesmo esquema. 4 fatorial é 24. 24. Aí 9 vezes 8 é 72. 72 dividido por 24 dá 3. 3 vezes 7, 21. E 21 vezes 6 daria também quanto? 126. Então você pode fazer tanto usando o quê? A expressão, a fórmula, ou então você fazer pelo raciocínio, é ou não? Você vai escolhendo ali n menos 1 e divide pela quantidade, pelo fatorial da quantidade de elementos que você fez.
Mas existe uma propriedadezinha muito importante e que vai ajudar bastante a gente, que é assim. Vai chegar aqui, ó, vamos pegar aqui. Quantos dedos tem na minha mão? Se liga aqui na propriedade. Quantos dedos? 5. Quando eu escolho 2, automaticamente eu também escolho 3. Vê, ó. Para cada escolha de 2, existe uma escolha de 3. Beleza? Então, o número de maneiras de escolher 2 dedos é o número de maneiras de escolher 3 dedos, o restante. Não é verdade? Se eu tenho 10 dedos, o número de maneiras de escolher 4 é igual ao número de maneiras de escolher 6. Quando eu tenho n elementos, o número de maneiras de se escolher p é o mesmo que se escolher o quê? N menos p. Se liga que quando a gente provou isso aqui, né, mostrou para vocês, eu tinha n fatorial, n elementos. Aí eu separava em p e n menos p. Então, quando você separa p, automaticamente você separa n menos p. Então, se separar n menos p, também vai separar p. O que vem a ser isso? A combinação de NP a P, ela vai ser igual à combinação de N menos P. O restante, o complementar. Beleza? Então, isso vai ajudar a gente, porque a gente poderia, se tivesse aqui combinação de 9, 4 a 4, é o mesmo que fazer 9, 5 a 5. Se de 9 você escolhe 4, é o mesmo que o quê? De 9 escolher quantos? 5. 10, 2 a 2 é o mesmo que 10, 8 a 8. 7, 5 a 5 é o mesmo que 7, 2 a 2, o restante. Então não esquece, combinação de NP a P é o mesmo que combinação de N menos P, o restante. Agora, a gente vai fazer um probleminha de combinação simples ainda, mas que bem parecido nós iremos fazer na sequência um problema de combinação completa, que é aquela combinação que tem elementos repetidos. Vê só, na combinação simples eu escolho elementos distintos. E a gente já aprendeu que a expressão da combinação de NP a P é o quê? Bora! N fatorial sobre quanto? P fatorial, N menos P fatorial. Lembrando que a gente também pode fazer multiplicando as possibilidades e dividindo pelo fatorial da quantidade de elementos que eu escolhi. Não é verdade? Aí, vê só. Uma sorveteria oferece 5 sabores. De quantas maneiras podemos escolher um sorvete com 2 bolas de sabores diferentes? Primeiro, isso é um agrupamento que a ordem importa ou não importa? Digamos que eu tenho quantos sabores? Olha o conjunto dos sabores aqui, ó. Quantos sabores a gente tem? Nós temos 5 sabores. Vamos lá. Ameixa, é ou não? Com B, um sorvete com B, baunilha. Com C, caramelo. Com D, um sorvete com D, delícia de abacaxi. E um sorvete um sorvete com E, ervilha. Ervilha. Ajuda. Esses são os sabores. Eu tenho 5 sabores. Eu quero escolher 2. Aí eu pergunto a vocês, se eu escolho um sorvete que tem as bolas de ameixa e baunilha, é igual ou diferente de baunilha e ameixa? É o mesmo sabor? É. Como é o mesmo sorvete, é ou não? Se é o mesmo sorvete, Rui, mas aí, e se baunilha tivesse embaixo, a ameixa tivesse em cima? Ele deveria ter dito. Se ele dissesse isso, seria um problema que a ordem importava, seria um arranjo. Mas aqui não. Se a ordem não importa, se dá igual, a gente já sabe que é uma combinação. Por que, Rui, é uma combinação? É uma combinação
porque é não ordenado. Vai ser uma combinação porque é não ordenado. Então, como é que a gente vai fazer? Dos 5 sabores, eu vou escolher 2. Para escolher o primeiro, quanto é que tem? Quantas possibilidades? 5. Para escolher o segundo, quantas possibilidades? 4. E divide por 2 fatorial. Quanto é que vai dar isso? 20 dividido por 2, 10 maneiras diferentes. Rui, eu também poderia fazer aqui de outra forma, né? Qual seria a outra forma? Usando a expressão combinação de 5, 2 a 2, seria 5 fatorial, sobre quanto? 2 fatorial, e 5 menos 2 vai e fala 3, que também daria 10, que era 120 dividido por 12. Daria 10 maneiras. Então, essa é a combinação simples. Essa é a combinação simples. Agora, se liga na combinação completa, que é bem parecido, mas é um pouquinho diferente. É mais poderosa, tem mais possibilidades, porque envolve a presença de agrupamentos com elementos repetidos. Se liga agora nesse problema. Parece o anterior. Uma sorveteria dispõe de 5 sabores. De quantas maneiras podemos escolher um sorvete com 2 bolas? Rui, o que é que tem de diferente do outro? O outro era de quantas maneiras eu posso escolher um sorvete com 2 bolas de sabores diferentes. E aqui ele é um sorvete de 2 bolas, então eu posso repetir. Vê só. Eu vou fazer aqui de várias maneiras. Primeira maneira seria assim. Primeira maneira. Rui, a primeira maneira seria a gente chegar aqui e fazer assim. Eu vou dividir em alguns casos. Eu vou pegar com 2 bolas diferentes, 2 bolas distintas, ou seja, 2 bolas de sabores diferentes. Se eu tenho 2 bolas de sabores diferentes, eu tenho 5 bolas e quero escolher 2. Combinação de 5, 2 a 2. Quanto é que dá? 5, 4, 2 fatorial. É o que a gente tinha feito antes. Aí agora, se liga aqui. Eu posso ter 2 bolas iguais, ou seja, 2 bolas com sabores iguais. Se eu tenho 2 bolas com sabores iguais, eu só preciso escolher um sabor. Aí 5, 1 a 1. Combinação de 5 a 1 é 5 por 1 fatorial, que dá 5. Quando a gente somar aqui, ó, quanto é que vai dar? 15 maneiras. Ah, Rui, entendi. Era só ter pego aqueles que eram as combinações simples e colocar aqueles que têm elementos iguais. Sim. E com elementos iguais era um sorvete que tinha 2 bolas do tipo A, 2 bolas do tipo B, 2 bolas do tipo C, 2 bolas do D, 2 bolas do E. Ou seja, você teria isso aí. Mas a gente poderia pensar nisso de uma outra forma. Na semana 12, estamos na semana 13, a gente viu uma aula que era soluções inteiras de uma equação. Inteiras não negativas, inteiras positivas. E a gente poderia pensar assim, ó. Quando eu somar o número de bolas do sabor A com o número de bolas, do sabor B, mais o número de bolas do sabor C, do sabor D e do sabor E, quando somar isso, tem que dar as minhas duas o quê? Bolinhas de sorvete. Aí, Rui, vai dar as 2 bolinhas de sorvete? Sim. Então, se liga que a gente tem o quê? 2 unidades, inclusive a gente até chama assim mesmo, né? Como é que a gente chama? 2 bolas. 2 bolas. E aqui, ó, o que é que a gente tem? Se eu quero dividir em 5 partes, eu preciso de 4 barras. 4 barrinhas. Na verdade, 4 barrinhas.
Então, como é que a gente poderia fazer? A permutação desses elementos. Então, eu tenho 4 barras. Vou botar aqui, ó. 2 bolas e 4 barras. Se eu tenho 2 bolas e 4 barras, como é que a gente vai fazer? 2 e 4, eu tenho 6 elementos. Não é? Aí a gente faz 6 fatorial, que é a permutação deles todos. Aí divide por quem? Pelo fatorial de 2 e pelo fatorial de 4. Olha, aqui é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E cancela. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, quanto é que deu? 15. Então eu vou afirmar algo para vocês que é forte, mas é importante. Qualquer problema de combinação com repetição resume-se a esse probleminha de barra e bola. Qualquer problema de combinação com repetição resume-se a esse probleminha. Então a gente vai até fazer uma associação do número de combinações com repetição para o número de combinações simples, agora na sequência. E com esse probleminha de barra, bola. Olha aqui para aprender a diferença entre a combinação simples e a combinação completa, aquela que permite elementos repetidos. Veja, nós já aprendemos que quando temos a combinação simples de n elementos e eu quero escolher P, eu quero tomar P, tomados P a P, lembra que esses elementos são distintos. Nós já aprendemos que tem a expressãozinha. Como é essa expressão? Combinação de n P a P, vai, fala comigo. É n fatorial sobre quanto? P fatorial sobre quem? N menos P fatorial, tá legal? É essa expressão aí que a gente aprendeu. Agora, vê a combinação completa, como é a definição. Eu quero selecionar n elementos. Entre n elementos, eu quero selecionar p elementos, distintos ou não. Rui, como é isso aí? Isso é o que a gente chama de combinação com repetição. Vê que ela vai ter os agrupamentos que têm elementos distintos, que são as combinações simples, e outros que têm elementos repetidos, que tem um repetido, que tem 2 repetidos, que tem 3 repetidos, até ter os p elementos repetidos. Isso é a combinação com repetição de NPAP. A gente vai achar uma equivalência entre elas. No exemplo anterior, a gente aprendeu que o número de combinações com repetições ele é equivalente ao quê? Ao número de soluções inteiras, não negativas. Ó, se eu pegasse aqui e pedisse a você o número de soluções inteiras, não negativas de era x1 mais x2 mais xn e eu quero escolher P. É como se eu tivesse aqui, ó, 10 sabores e eu quero um sorvete de 4 sabores, eu quero escolher P. Não é verdade? Esse probleminha, a gente sabe que é aquele probleminha que a gente faz um método de contagem, né, de colocar as barras e as bolas. Então é como se eu tivesse P bolas, P bolinhas. Vou escrever P bolas. E agora você quer a quantidade de barras. A quantidade de barras é o número de incógnitas menos 1. Então, como você tem n incógnitas, então você vai ter n menos 1 barras. Rui, não entendi por que n menos 1 e não n. Porque é assim.
Se você quer dividir em duas partes, é só você passar uma barra, dividir em duas partes, esquerda e direita. Se você passar duas barras, você dividiu o quê? Esquerda, no meio e direita. Se eu quero dividir em n partes, eu preciso passar n menos 1 barrinhas. Aí a gente aprendeu que isso aqui é só a gente permutar esses símbolos. Se a gente vai permutar esses símbolos, a gente faz a chamada permutação com repetição. Quantos elementos eu tenho? P mais N menos 1. P mais N menos 1. Mas tem a repetição de P e a repetição de N menos 1. Não é verdade? Aí nós aprendemos que a permutação com repetição, a gente pega o total, que é qual? P mais N menos 1 fatorial, e divide por quanto? Por P fatorial, divide também por N menos 1 fatorial. Cara, se você olhar, isso aqui é exatamente isso, há uma correspondência. Há uma maneira de se escrever isso como isso aqui, ó. Ó, combinação simples P a P. Aí tu vê que aqui tem P, N menos 1. E aqui tem N menos 1. Veja, esses dois, quando somados, dão N. Esses dois, quando somados, dão P mais N menos 1. Então, a combinação com repetição de NP a P é a combinação simples de quem? P mais N menos 1, P a P. Como é isso, Rui? A combinação, cara, com repetição de NP a P vai ser a combinação com repetição de N mais P menos 1, P a P. É assim, é. Rui, dá um exemplo. Eu tenho 5 bolas, 5 sabores, quero escolher um de 2 bolas. Aí eu faço 5, quero escolher uma de 2. Aí vai ficar, se fosse todos distintos, era 5, 2 a 2. Aí agora, se eu puder repetir, é 5 mais 2, 7, menos 1, 6. 6, 2 a 2. Que vai dar 15, que é o que a gente fez. Então vamos aplicar isso aqui direitinho. Você tem duas opções. Ou fazer essa correspondência do número de combinações com repetições entre o número de combinações simples, ou fazer o número de soluções inteiras não negativas. Agora, vê esses exemplos. Olha o primeiro. De quantas maneiras podemos escolher 3 camisas se dispomos de 6 modelos diferentes? Eu tenho lá 6 modelos e quero escolher 3. Mas ele não falou que eram 3 camisas diferentes. Então eu posso repetir, posso pegar 3 camisas do mesmo modelo, não tem problema nenhum. Então é a combinação com repetição de quê? De 6, 3 a 3. Não é verdade? Combinação com repetição de 6, 3 a 3. Vamos relembrar? A gente aprendeu que a combinação com repetição de NP a P, isso é a combinação simples de N mais P menos 1, P a P. Foi isso que a gente fez. Rui, então eu vou fazer a combinação de 6 mais 3, 9, menos 1, 8, 3 a 3. Como é que a gente faz aqui rapidão? 8, 7, 6, dividido por 3 fatorial. Escolhi 3, né? Aí aqui cancela, dá 56 maneiras diferentes. A lanchonete oferece 3 tipos de doce. De quantas maneiras a gente pode comer 4 doces? Podia ser os 4 só de um tipo. 4 brigadeiros, por exemplo. Então aqui a gente tem mais uma vez a combinação com repetição de 3, 4 a 4, né? Que ou boto 4, 3 a 3, sem problema nenhum. Isso aqui vai ser a combinação simples de 3 mais 4,
7. Menos 1, 6. 6, 4 a 4. 6, 4 a 4. Como é 6, 4 a 4? Vou usar a fórmula 6 fatorial sobre quanto? 2 fatorial, 4 fatorial. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Vai dar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí para cancelar. Aí vai ficar 6 vezes 5 por 2. Vai dar 15 maneiras. Não é verdade? Tranquilos? Então, a gente também poderia chegar a pegar esse problema aqui e fazer pela barra bola. Como é que seria pela barra bola? Eu tinha 4 tipos de doce, né? 4 tipos de doce, então eu tinha 3 tipos. Doce 1, doce 2, na verdade estou fazendo esse aqui. Doce 3. Doce 1, doce 2, doce 3. E eu queria escolher 4. Rui, o que é que a gente teria? Nós teríamos 4 bolinhas. E como eu quero dividir em 3 partes, eu precisava de 2 barrinhas. Então a gente poderia ter 6 fatorial, que era eles todos, dividido por 2 fatorial, 4 fatorial. Isso aí também vai dar 15. Isso também dá 15. Tá ok? Isso aqui vai dar 15. Legal? Exemplo 1. Em um campeonato de futebol, cada um dos 12 times disputantes joga um contra o outro uma única vez. Se eles jogam uma só vez, isso vai ser importante. Por quê? Se eles vão jogar entre si uma única vez, o jogo do time A versus B vai ser igual ao jogo do time B versus A. Então significa dizer que isso é um agrupamento não ordenado, em que a ordem de escolha dos dois times para formar um jogo não importa. Se a ordem não importa, é um problema de combinação. Então, dos 12 times, eu preciso escolher 2 para formar um jogo. Então, para escolher o primeiro, eu teria 12 possibilidades. Para escolher o segundo, eu teria 11. E eu divido por quanto? Por 2 fatorial. Isso aqui vai dar 12 fatorial dividido por 2 dá 6 vezes 11. Você teria 66 jogos. 66 jogos. Cuja resposta está na letra E. São dados 12 pontos num plano. 3 a 3 não colineares. O número de retas distintas determinadas por esses pontos é o quê? Para formar uma reta, você precisa de 2 pontos distintos para determinar. E quando você escolhe esses 2 pontos distintos, você vê que a ordem não importa. Sempre que a ordem não importar, a gente sabe que combinação o quê? Será. Então, mais uma vez, esse é um agrupamento não ordenado. Isso é uma combinação. Sendo uma combinação, o que é que nós vamos fazer? Dos 12 pontos que eu disponho, eu vou escolher 2. Numericamente, a gente já sabe que é a mesma coisa, mas aqui eu vou fazer usando a expressão de combinação de NPAP, vai ser o quê? N fatorial sobre quanto? P fatorial, N menos P fatorial, para ficar um pouquinho diferente daquele. Então vai ficar 12 fatorial sobre quanto? 2 fatorial, e 10 menos 2, 12 menos 2 dá 10 fatorial. Isso aqui vai dar 12, 11, 10 fatorial, eu paro. Por que 10 fatorial a gente para? 10 fatorial a gente para porque tem 10 fatorial no denominador. Tendo 10 fatorial no denominador, nós podemos simplificar aqui, ó. E simplificando, o que é que a gente vai ter? Vai ter 6 vezes 11, 66 jogos, mais uma vez, 66 retas, não é? Aqui não é 66 retas, cuja resposta está na letra A. Exemplo 3.
Formam-se comissões de 3 professores, escolhidos entre os 7 de uma escola. Uma comissão, a ordem não importa, porque os professores têm os mesmos cargos ali. Se tivessem cargos diferentes, a gente poderia escolher um, depois o outro. Aqui não. Então é só fazer combinação de 7, vamos escolher 3. Para escolher o primeiro, tem 7. Para escolher o segundo, 6. Para o terceiro, 5. Divide por 3 fatorial. Sendo que 3 fatorial é 3, 2, 1, que dá 6, não é verdade? E esse 6 ele pode simplificar, ó, com esse 6 aqui. Então nós vamos ter 7 vezes 5, 35 comissões, cuja resposta está na letra A. Exemplo 4. 9 times de futebol vão ser divididos em 3 chaves. Então eu tenho chave 1, chave 2, chave 3. Chave 1, chave 2 e chave 3. Todas as chaves têm o mesmo número de times. Então, se você tem 9 times e você vai dividir em 3 chaves, você vai ter 3 times por chaves. Por chave. Cada chave, cada grupo, né? Você vai ter aí 3 times. Aí ele pergunta o seguinte: cada time já tem um cabeça de chave estabelecido. Então vamos dizer que aqui tem o time A, aqui o time B e aqui o time C. Arsenal, Benfica e com C, vamos lá, é o Cruz, de Santa Cruz. Aí agora, como dos 9 nós já tínhamos 3 aqui, ó, 9 menos 3, sobraram 6 times. Aí desses 6, eu vou colocar 2 aqui, que a ordem não importa. Porque se tivesse Arsenal, Real Madrid e Barcelona, Barcelona, Arsenal e Real Madrid seria a mesma escolha, não teria problema nenhum. Quando dos 6 eu coloquei 2, sobraram 4. Aí dos 4 vou escolher 2 sem a ordem importar. E aqui dos 2 vou escolher 2. Como é que vai ser? 6, 5 por 2 fatorial. 4, 3 por quanto? Por 2 fatorial. 2, 1 por quanto? Por 2 fatorial. Isso aqui vai dar 6 vezes 5, 30, por 2 dá 15. Aqui dá 6 e aqui dá 1. Então a gente vai ter 90 maneiras de se escolher, de se completar esses grupos aí, essas chaves desses times. Exemplo 5. O setor médico de emergência de uma unidade do Unicor tem 3 médicos e 8 enfermeiros. A direção do Unicor deverá formar a equipe de plantão, constituída de um médico e um enfermeiro. Então, eu disponho aqui de quantos médicos? De 3 médicos. E de quantos enfermeiros? 8 enfermeiros. Para a gente formar uma equipe, a gente tem que ter um médico e 3 enfermeiros. Claro que a ordem de escolha não importa. Se a ordem não importar, combinação será: dos 3 médicos irei escolher 1 e multiplica, dos 8 enfermeiros irei escolher 3. Combinação de 3, 1 a 1, nós sabemos que isso é 3, não é verdade? Se eu tenho 3, quero escolher 1, há 3 maneiras diferentes. Agora, combinação de 8, 3 a 3 é 8, 7, 6, divide por 3 fatorial. Mas se liga que 3 fatorial é 3, 2, 1, que é 6. E você pode cancelar aqui. Então você vai ficar com 3 vezes 56. 3 vezes 56 vão dar 168 maneiras, cuja resposta está na letra A. Exemplo 6. O buffet de saladas de um restaurante apresenta alface, tomate, agrião, cebola, pepino e beterraba e cenoura. Quantos tipos de saladas diferentes nós podemos formar aí?
mas ela já tem que ter esses três aqui, ó. Já foram usados esses três. Observa direitinho que a gente tinha quantos tipos aqui? Nós tínhamos, ó, alface, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas desses 7 eu já vou usar esse e esse. Só sobram 4. Mas como eu quero que elas sejam preparadas com 5 tipos, então dos 7 eu já usei 3. Se dos 7 eu já usei 3, que foram esses 3, vão sobrar 4. Então dos 4 eu vou escolher 2. Porque se já tem 3 e eu preciso de 5, faltam 2. Para o primeiro tem 4, para o segundo tem 3. Divide por 2 fatorial. Isso vão dar 6 maneiras, cuja resposta está na letra E. 3 pontos sobre uma reta. Então eu tenho aqui, ó, uma reta R e outra reta S. Vê que ele falou que essas retas são paralelas. Eu tenho uma reta R e uma reta S. Esse é o símbolo de paralelas. Nós vamos formar aqui 3 pontos e aqui outros 4. Aí ele quer formar um triângulo. Digamos que eu tenho A, B, C e aqui, por exemplo, D, E, F, G. Eu disponho de 7 pontos. Eu quero saber quantos triângulos a gente pode formar. Para formar um triângulo, vê que a ordem de escolha não importa. Por quê? Porque se eu pegar o triângulo BDE, é o mesmo triângulo que BAD. Então a ordem não importa. Então eu posso, do total de maneiras, que seria a combinação de 7 pontos, 3 a 3. Mas tem um problema, existem aquelas combinações que estão alinhadas. Então eu tenho que tirar os que estão alinhados na reta R, esses que são os que estão alinhados em R, e os que estão alinhados em S, que seria a combinação de 4, 3 a 3. Combinação de 7, 3 a 3 vai ser 7, 6, 5 por 3 fatorial. Combinação de 3, 3 a 3 é 3, 2, 1 por 3 fatorial. E combinação de 4, 3 a 3 é 4, 3, 2 por 3 fatorial. Isso aqui vai dar 35 menos 1 menos 4, ou seja, 30 triângulos, cuja resposta está na letra D de dado. Essa questão cabe um comentário que nós poderíamos também fazer de outra forma. Qual seria a outra forma? A outra forma seria assim, você escolher 2 pontos em R e 1 ponto em S. Ou então, você escolher 1 ponto em R e 2 pontos em S. A única coisa que não pode acontecer é escolher os 3 pontos numa reta. Então, em R eu tenho 3, vou escolher 2. Em S eu tenho 4, vou escolher 1. Em R eu tenho 3, vou escolher 1. Em S eu tenho 4, vou escolher 2. Isso é 3, isso é 4, isso é 3 e isso é 6. Então vai dar 12 com 18. Também nós vamos ter 30 triângulos. Seria uma outra possibilidade. Exemplo 8. Um tanque de um pesque-pague contém apenas 15 peixes. Então você tem 15 peixes. Sendo que carpas é 40%. Então 40% de 15 vão dar 6. Então de outro tipo, o que é que a gente vai ter de outro tipo? Vai ser 15 menos 6, ou seja, vão ser 9 de outro tipo. Aí ele vai lançar uma rede e pesca 10 peixes. O número de maneiras distintas dele obter exatamente 4 carpas, se eu obtenho 4 carpas, exatamente 4 carpas, eu vou ter que ter necessariamente dos meus
10 peixes, 6 dos outros tipos. Mas quantas carpas eu disponho? 6, e quero escolher 4. Quantos dos outros tipos eu tenho? 9, quero escolher 6. Aqui eu vou usar a formulazinha, que é 6 fatorial sobre 4 fatorial, aí 6 menos 4, 2 fatorial. 9 fatorial, fazer pela fórmula isso também. 6 fatorial, 9 menos 6 dá 3 fatorial. Isso aqui vai dar 6 fatorial vezes 6 vezes 5, 4 fatorial cancelou. Aí 6 vezes 5 dividido por 2. E aqui 9, 8, 7, 6. Aí quando a gente simplificar e fizer 9, 8, 72, né? Dividido por 6 dá 12, então vai dar 84. E se a gente faz essa continha aí de 15 vezes 84, 15 vezes 84, quanto é que vai dar? 1.260 maneiras, cuja resposta está na letra E.